4. Brasília, a cidade modernista. O fim da Segunda Grande Guerra Mundial significou amplas mudanças na política brasileira. No quadro internacional, a política norte-americana passou a ter maior envolvimento na geopolítica, superando a visão isolacionista que, a partir das duas bombas atômicas lançadas em território japonês, instaurou a Guerra Fria, dividindo o mundo em uma bipolaridade das relações internacionais. Na realidade brasileira, a nova Constituição foi marcada para 1946 e nas eleições dos constituintes, Juscelino Kubitschek obteve votação consagradora. Nas eleições para o governo estadual de 1947, Milton Campos, da UDN, se torna governador, mas o cenário era complexo, já que Getúlio Vargas, senador eleito por São Paulo e pelo Rio Grande do Sul, tinha sido ainda o deputado federal mais votado em Belo Horizonte, seguido por Juscelino Kubitschek. Getúlio era o deputado federal mais votado em 7 estados e recebeu uma votação de quase 1.200.000 votos, já que a lei eleitoral permitia candidaturas a múltiplos cargos em unidades diferentes da federação, o que levou Vargas a manter a força do PTB no cenário nacional, o que seria significativo em uma nova eleição em 1950. A década de 1950 marca a aceleração da industrialização em Minas Gerais, da qual um dos maiores expoentes foi Américo René Jeannette, secretário de Milton Campos, fundador da FIENG, a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, gaúcho radicado em Minas Gerais, que fundaria em Ouro Preto a primeira indústria de alumínio da economia mineira. Na eleição para o governo do Estado, em 1950, Juscelino compreendeu o caminho e, depois de superar habeas corpus em seu próprio partido por uma margem restrita de 3 votos de um apoio discreto e acertado com Getúlio Vargas, se elegeu governador vislumbrando transporte e energia como suas principais metas de governo. De acordo com Bonjunga, 2001, o governo associava liberdade à indústria via o Palácio da Liberdade, como um casarão antigo e repleto de imóveis usados, o que no estilo significava um governo em todos os municípios, abrindo estradas e buscando avançar a tradição da economia rural com os investimentos na indústria e construindo um núcleo de planejamento das iniciativas do poder público. Década em que o significado de moderno oferecia base para o discurso cosmopolita que o governador Juscelino Kubitschek cultuava, de ter ao lado artistas e escritores modernistas como Murilo Rubião, Alfonso de Guimarães Filho e Afonso Ávila, o que, segundo Altran Dourado, foi uma experiência de espaço público conquistado por parte de intelectuais participantes do discurso desenvolvimentista. Tendo ainda em conta que o governo no domínio cultural não perdeu as relações com a tradição rural mineira, incorporada ao universo político pelo incentivo aos congados, às festas do Divino de Reis e à música caipira, Oliveira 2002. Ver Oliveira LL, Tempos de JK, em Miranda, MW, Anos de JK, Margens da Modernidade, São Paulo, Imprensa Oficial 2002. Kubitschek encomenda a Niemeyer, em 1950 e 1951, 3 projetos para sua Diamantina natal: o Colégio Júlia Kubitschek, o Hotel Tijuco e o Clube Diamantina, que na concepção do arquiteto deveria implicar uma convivência com o patrimônio histórico na perspectiva do anseio de transformar a sociedade, quando a arquitetura na nova tecnologia fala por si própria, seguindo os preceitos de Gropius e Corbusier, de envolvimento do técnico com a realidade social mais ampla. De acordo com Brandão, 2002, página 75, ver Brandão LAC, a política na arquitetura de Niemeyer, Diamantina e Brasília, em Miranda MW, Anos JK, Margens da Modernidade, São Paulo, Imprensa Oficial 2002. Brandão, os projetos em Diamantina na arquitetura racional, internacional e funcional funda-se num plano e projeto ético mais do que numa revolução técnica ou estética evidenciado nas polêmicas que os modernistas lançaram a respeito dos edifícios e das cidades. As transformações do sistema social andam em sintonia com as expressões artísticas, culturais e na literatura. Na poesia, Coutinho, em 1970, visualizava um retorno à maior severidade na linguagem, embora a preocupação com a forma seja uma característica de época pós-1945, afirmada no concretismo que busca uma apresentação mais direta de temas objetivos que se revelam em conteúdos de natureza mais humanista. Movimento que se estende para a prosa, para o romance intimista, para o romance regional, para a ficção, para uma literatura que toca a letra engajada dos diversos escritores latino-americanos, que seria conhecida como o boom literário. O universo das décadas de 1950, 1960 e 1970, de Gabriel Garcia Marques, Mário Vargas Llosa, Júlio Cortázar, Alejo Carpentier, Pablo Neruda, Mário Benedetti, Fernandes Retamar, Carlos Fuentes, Nicolas Guilhem, Jorge Luiz Borges, Octávio Paz, Juan Onetti, Astúrias e outros. Cresce o documentário urbano social e a veia regionalista potencializada em Guimarães Rosa, no aprofundamento de compreensão da consciência da personalidade nas relações humanas que está presente nas trajetórias de Luz Cardoso, Cornélio Pena, Fernando Sabino, Clarice Lispector, Altran Dourado e na profusão dos contos e das crônicas. A crônica difundida na literatura brasileira se tornou um gênero literário específico aglutinador de talentos como Rubem Braga, Paulo Mendes Campos e Roberto Drummond, que transformam fatos da vida em fatos literários a partir do olhar subjetivo do cronista, abrindo novas interpretações da realidade. No gênero, conto partindo da definição de Júlio Cortázar, 2015, página 45. Júlio Cortázar, Aulas de Literatura, Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 2015.
como uma expressão capaz de anestesiar o leitor com impacto dramático concentrado. O legado modernista gerou profundas transformações na abrangência social e na qualidade dos contos de modernistas clássicos, como Aníbal Machado em Viagem aos Seios de Duília, Mário de Andrade em Peru de Natal e O Santo que Não Acreditava em Deus, de João Ubaldo Ribeiro, nos anos 80. E tem uma foto do conjunto JK aqui, né, que eu citei lá no início da leitura, que fica ali perto da Praça Raul Soares. Aí tá aqui na legenda, JK, conjunto... Conjunto Governador Kubitschek, Belo Horizonte, 1952, projeto de Oscar Niemeyer, foto do autor. Ele é bem grande, né? Tem um prédio que é verticalizado e o outro que tá ali em formato horizontal. São dois prédios, né? Acho que são dois prédios. No regionalismo que não se restringe ao regional, na ficção de Guimarães Rosa, é onde o sertão se apresenta como um ato de linguagem mais exponencial no seio modernista, em que o narrador fala diretamente sobre seu ambiente, sobre os conflitos do ambiente, retratando a barbárie no seu próprio universo em um estilo diferenciado da grande obra de Euclides da Cunha. É na subversão da palavra, da forma que Guimarães Rosa se destaca no movimento modernista, por revelar que a memória cultural sertaneja não era contraponto do ideário modernista, mas integrante dele próprio em uma fase de transição para o universo urbano-industrial que não se completa. Juscelino, como governador, recepcionou Getúlio Vargas em sua última solenidade pública em vida, na inauguração da siderúrgica Mannesmann, em Belo Horizonte, em 12 de agosto de 1954. Um investimento que sinalizava para a audiência pública o envolvimento do governador com a proposta do desenvolvimento atraindo o capital externo. Acho que isso daqui, né, siderúrgica Mannesmann, fica no Barreiro, tá? Juscelino, na boa relação construída com Vargas e na mudança do quadro político no país, com o falecimento do último, desejou ser candidato à presidência nas eleições de 1955. Era uma aliança política a ser construída entre o seu partido, o PSD, e a herança getulista agrupada no PTB. O governador mineiro tinha como grande trunfo as realizações de governo na plataforma desenvolvimentista, as relações com o capital nas grandes obras realizadas e a imagem de adepto do planejamento técnico na concepção e execução de políticas governamentais. O candidato a presidente ainda desfrutava da boa relação e participação na construção da campanha dos intelectuais, escritores, poetas, como Ciro dos Anjos, Altran Dourado, Augusto Frederico Schmidt, Vitor Nunes Leal e outros. A aliança, tendo à frente Juscelino e João Goulart, venceu a eleição nacional com quase 34% dos votos, ficando à frente da chapa Juarez Távora, Milton Campos, Milton Campos, né? Ao tratar do governo Juscelino Kubitschek, Carla Anastasia, 2002, Anastasia, JC, D. Drummond Rodrigues, em Miranda, MW, Anos JK, Margens da Modernidade, São Paulo, Imprensa Oficial 2002. Carla Anastasia estabelece um contraponto em duas obras, Cadeira de Balanço, de Carlos Drummond de Andrade, e Remador de Ben-Hur, de Nelson Rodrigues. Na segunda, Nelson Rodrigues enaltece Juscelino por uma série de ações na infraestrutura e na energia em Brasília que potencializaram o homem do Brasil, demonstrando as enormes potencialidades na obra de Drummond, perante um cenário de múltiplas alternativas de consumo na sociedade industrial brasileira. A garota, vislumbrando a possibilidade de comprar um presente para o Dia das Mães, nada poderia adquirir pela falta de dinheiro. A política desenvolvimentista era, sim, um paradoxo envolvendo duas realidades na produção e no consumo, para uma sociedade em que se aprofundavam as desigualdades sociais. Na realidade da contraposição, a opção do plano de metas do governo estava sustentada na intervenção da burocracia estatal para a atração de capitais externos que, do ponto de vista da industrialização, priorizavam o fortalecimento da indústria mecânica e da base da siderurgia, demonstrado nos projetos de criação da Uzi Minas e da Cosipa, em São Paulo. O binômio energia mais transporte teve origem em Minas Gerais no governo Juscelino, coordenado pelo engenheiro natural de Ouro Preto, Lucas Lopes, que na implantação do plano de metas do governo federal assume a direção do BNDE e trabalha com o economista Roberto Campos no planejamento governamental visando a industrialização. Juscelino Kubitschek estava ao lado dos escritores e poetas no governo que divulgava o plano de metas do desenvolvimento, composto na infraestrutura por ferrovia, rodovia, energia, mas ainda assegurando a interação conceitual entre os manifestos e posições da vanguarda modernista, as expressões da arte moderna e da Pampulha, como um projeto vanguardista, arquitetônico e paisagístico. Unificava no conceito a integração entre as várias regiões do país por intermédio de uma nova capital, ideia já pensada e nunca implantada que fazia parte do programa do movimento da Revolução Pernambucana do século XIX. De posse dessas relações, Juscelino, Oscar Niemeyer, Israel Pinheiro, o general Lott e o engenheiro Regis Bittencourt desembarcaram no Planalto Central para a escolha do local, Bojunga, 2001. Para a realização do sonho, a fundação da nova CAP, NOVACAP, dirigida por Israel Pinheiro, no Rio de Janeiro.
Juscelino, 1975, ver Kubitschek, J. De Pampulha, Brasília, Os Caminhos da Providência, Rio de Janeiro, módulo de dezembro de 1975. Ao falar de Brasília, relembra Pampulha quando, ao fim das obras, Lúcio Costa e o pintor Santa Rosa foram visitar e lembra a visita de Portinari pela primeira vez. Como era natural, as opiniões variavam porque era uma obra original e revolucionária. André Mauro, não sei se é isso que... Não sei se é assim que se diz, né? M-A-L-R-A-U-X. André Mauro, não sei. Chamou Brasília de capital da esperança. E Niemeyer projetou uma metrópole inteira, assim como o plano piloto se deve a outro artista e gênio, Lúcio Costa, em que tudo é arte pura e ritmo. Segundo ele, durante 35 anos percorreu um caminho áspero, íngreme e ingrato, que começando na Pampulha conduziu a Brasília. Lúcio Costa, 1995, ver Costa, L, Ingredientes da Concepção Urbanística de Brasília, São Paulo, Empresa de Artes, 1995, salienta que Brasília, embora original, nativa e brasileira, é de filiação intelectual francesa que no inconsciente relembra também Paris. Lembra os gramados ingleses de sua meninice, né, de sua infância, de onde provém os verdes da cidade, a pureza diamantina dos anos 20, que o marcou para sempre e tem o significado de estar desarmado de preconceitos e tabus urbanísticos e implícita a dignidade do programa de inventar a capital definitiva do país. Quando esteve em Diamantina em 1924, a serviço da Sociedade Brasileira de Belas Artes, Costa 2002, ver Costa L, Diamantina, em Miranda, MW, Anos JK, Margem da Modernidade, São Paulo, Imprensa Oficial 2002, Costa descreve a fachada da casa de Chica da Silva, a famosa amante do contratador, resguardada por um extenso muxarabi, em frente à Capela do Carmo, onde ele entrou e ficou à vontade, pintando uma aquarela representativa do seu interior. Lúcio Costa qualifica o eixo monumental de Brasília como expressão consciente de múltiplas influências culturais e arquitetônicas e as superquadras comunidades de vizinhança cujo objetivo central é de dar moradia ao homem, às famílias na era tecnológica da massificação. Em perfeita sintonia com o discurso de Graef, 1979, ver Graef, AE, Unidade de Vizinhança, São Paulo, Cadernos Brasileiros de Arquitetura, 1979, que aborda o conceito de unidade de vizinhança, desenvolvido por Clarence Perry, não é isso? Nos anos 20, centrado na experiência em vidas comunitárias de espaço comum, conceitos comunais que incentivam a vitalidade no resolver problemas comuns na vida cultural, na política, que no caso de Brasília teve a ideia de Perry enriquecida. Hall, H-A-L-L, 1988, faz referência à influência francesa no projeto de Brasília, afirmada por Lúcio Costa, ao associar superquadras ao arquiteto Le Corbusier, na concepção de prédios com apartamentos uniformes, tendo à frente uma espinha dorsal de tráfego. Na visão do autor, a verdadeira falha apareceu no correr do tempo por ser uma cidade de arquiteto, onde na lateral aparecia outra cidade não planejada. Niemeyer, 1961, ver Niemeyer, Minha Experiência em Brasília, Rio de Janeiro, Vitória Editorial, 1961, lembra que os projetos iniciais de Brasília foram elaborados na sede da Nova Cap, no Rio de Janeiro. A preocupação era encontrar uma forma de estrutura que caracterizasse as principais edificações, envolvendo o binômio simplicidade e nobreza. O autor se lembrava da Praça de São Marcos, na Itália, e outros monumentos pela particularidade da beleza plástica que domina o ambiente como uma relação entre graça e poesia. O arquiteto Niemeyer, na concepção, considera que uma obra de arquitetura, para assumir a verdadeira categoria de obra de arte, precisa ter como condição básica um conteúdo mínimo de criação ou a contribuição pessoal do arquiteto. Na ausência, a obra é uma limitação na repetição de formas já conhecidas. E tem uma cobertura da imprensa aqui, né? Uma foto mostrando a cobertura da imprensa na Semana de Arte Moderna de 1944. Vocês não vão conseguir ver, obviamente, mas pelo menos vão conseguir se dar conta das imagens. Arquivo Jornal Estado de Minas, Hemeroteca, Biblioteca Luiz de Bessa, foto também do autor. Deixa eu ver o que tem. Está escrito nas matérias. Literatura em Minas. Fui sempre uma força em ação. José Lins do Rego, que ontem chegou a Belo Horizonte, fala ao estado de Minas. O intelectual em face da guerra. O problema da arte moderna. Um novo romance. Os Vieiras. A homenagem de hoje no Iate Golf Club ao ator de Banguê. Conferência sobre o senso de humor dos nordestinos. Aqui, ó. É com o professor Angel Rolfo de Buenos Aires. Chegou ontem a Belo Horizonte a caravana de intelectuais paulistas. Impressões da cidade. Recebidos ontem na Rádio Guarani. Homenagem hoje no Iate Golf Club. Os componentes da embaixada. Justiça Trabalhista e Previdência Social. Casa própria para o trabalhador de Belo Horizonte. A estada
a estada da caravana paulista em Belo Horizonte. O problema penitenciário no Paraguai é muito semelhante ao do Brasil. O Dr. José Maria de Alckmin fala ao Estado de Minas sobre a sua missão junto ao governo paraguaio. O plano que forneceu para a reforma do regime penitenciário daquele país atende às peculiaridades do meio e aproveita os progressos alcançados na matéria pelo Brasil. Assistência aos menores na Argentina, o problema penal nesse país e no Uruguai. Movimentada Assembleia Geral na Comissão Regional de Seguros em Minas Gerais. Inauguradas as novas instalações, empossados novos membros. Empossados, né? O resto não dá pra ler não, vamos lá. Dentre as visões críticas do projeto de Brasília, pode ser observado o posicionamento de Sibyl, como é que se pronuncia isso aqui? Sibyl, não sei, S-I-B-Y-L, espaço, M-O-H-O-L-Y, espaço, NAGY, N-A-G-Y, 2012. Aí vocês podem ver, NAGY, MS, Brasília, conceito majestoso ou monumento autocrático? Em Xavier A. Kaczynski J. Brasília, Antologia Crítica, São Paulo, Kozak, Naif, 2012. Historiadora de arquitetura na Universidade de Berkeley, depois professora em Nova York, e esposa do antigo dirigente da Bauhaus, o fotógrafo húngaro Moholy Nagy. Sibyl, vou chamar de Sibyl, não sei se é Sibyl ou Sibyl, vamos chamar de Sibyl, né? Apontava as decisões da concepção de Brasília como má interpretação da arquitetura moderna. Na opinião da historiadora, as duas torres dedicadas ao Congresso passariam despercebidas em Manhattan, pela conformidade e pelo aspecto de arquitetura de mais remota antiguidade. Ela era uma profissional crítica aos conceitos transferidos da Bauhaus para a arquitetura no sistema social norte-americano. O geógrafo brasileiro Milton Santos, 1965, afirma ser Brasília uma cidade artificial, produto de uma vontade criadora destinada a ser a cabeça do Brasil, a cidade que evoluiria a partir da realidade planejada, mas erigida em um contexto complexo de subdesenvolvimento. Nesse sentido, a vontade criadora é fruto da decisão de um presidente, o que a torna possuidora de relativa fragilidade. É preciso indagar na argumentação relacionando a cidade a novas perspectivas de desenvolvimento, se será possível eliminar o dualismo que marca a própria vida da cidade. Milton Santos, 1965. Santos M. Brasília e o subdesenvolvimento brasileiro. A cidade nos países subdesenvolvidos, Rio de Janeiro, civilização brasileira, 1965. Gorelick, não sei se é Gorelick, 2012, página 412. Sintetiza que as arquiteturas de Brasília são monumentais porque tornam presente o acontecimento e a vontade que as produziu como representações acabadas de uma modernidade que soube ser estética, política e cultural. Nessa lógica é um símbolo da modernidade ocidental de modo diferente de outras expressões que marca a singularidade do modernismo brasileiro que procurou encontrar na história seu próprio lugar no presente, vinculando-se à atividade modernizadora do Estado Nacional. Gorelick. Brasília, Museu da Modernidade, em Xavier A. Kaczynski J. Brasília, Antologia Crítica, São Paulo, Kozak, Naif, 2012. Nessa lógica é um símbolo da... Tá, vamos lá. Abre aspas. A vanguarda e o Estado se construíram mutuamente, indicando que o ciclo da arquitetura moderna brasileira, marcado pelos pilares do nacionalismo dos anos 30 e pelo desenvolvimentismo dos anos 1950, converteu Brasília em um ponto de chegada de uma longa mitologia de origem e futuro do Brasil. Fecha aspas, Gorelick, 2012, página 414. Um ponto de chegada em que a estrutura institucional construída para a catalogação e preservação do patrimônio histórico nacional realizada durante o Estado Novo varguista, na ideologia de proteger o passado e, a partir da interpretação dele, estabelecer a consagração da previsão do futuro, ocorreu na linha do tempo em meio a conflitos sociais em pontos distintos, como a visita de Mário de Andrade a Ouro Preto, Mariana, em 1919, buscando uma raiz para a expressão nacional sintetizada por ele no Aleijadinho, a fundação de Brasília como marco da identidade desenvolvimentista de cunho simbólico nacional, atestado na data de inauguração, dia 21 de abril, símbolo da Inconfidência Mineira, construído na ordem do discurso republicano brasileiro. A liberdade, ainda que tardia, expressão síntese dos inconfidentes, no transcurso histórico do ciclo modernista, na sua primeira fase, já que está em constante transformação, permanece justaposta à liberdade da expressão cultural reivindicada pela vanguarda modernista no sistema social e mediada pelos valores hegemônicos nas relações sociais. Brasília, a cidade como obra de arte coletiva, definida pelo crítico Mário Pedrosa, não como uma mera reunião de trabalhos compartilhados por escultores, pintores, arquitetos, mas um espaço amplo de ordem social e cultural.
espaço de ordem social, cultural, onde expressões artísticas diversas se relacionam, como nas esculturas e na arquitetura da Brasília modernista. Esculturas de natureza antropomórfica na figuração humana, que apresentam uma posição de caráter complementar ao projeto arquitetônico e que demonstram um contraponto focal à própria arquitetura no sentido que compõem o pano de fundo da escultura. Queiroz, 2014. Queiroz, R. Brasília, o contorno da imagem moderna, revista do programa de pós-graduação em arte da UNB, Brasília, V13, volume 13, 2014. Realidade demonstrada nas esculturas produzidas pelo Belo Horizontino com trabalhos na Pampulha Alfredo Sesquiatin, representadas no Meteoro no Palácio do Itamaraty, nos Evangelistas na Catedral da Capital Federal, nas Banhistas no Palácio da Alvorada e na Justiça no Supremo Tribunal Federal. Dotadas de interpretações diferenciadas, a relação entre as duas manifestações artísticas, de modo comum, é a posição focal da escultura, tendo a arquitetura em segundo plano, indicando espaços próprios que se complementam, mantendo a tradição na concepção dos trabalhos presente na proposta modernista do Ministério da Educação e Saúde na década de 1930. Entretanto, é preciso relembrar a pluralidade de conceitos surgida no domínio das artes visuais a partir da década de 50, no concretismo, presente nas concepções de Amílcar de Castro, Franz Weissmann e da Belo Horizontina Lygia Clark, entre outros. A obra de arte, que pode ser uma cidade, necessariamente é precedida por um texto, por uma ordem discursiva associada ao contexto social que se transforma no correr do tempo. Portanto, é uma narrativa que é socializada por intermédio de conceitos metadiscursos que, na experiência originária do planejamento como Brasília, podem ser relacionados à definição da cidade letrada, construída por Angel Rama, 2015. Rama A Cidade das Letras, São Paulo, Boitempo, 2015. A cidade letrada tem uma história no seu núcleo central de poder em que estão situados a burocracia administrativa, desde a experiência colonial, os grupos letrados que transmitem a missão gerada pelo poder constituído, o anel protetor do poder, formado pelos escritores e pelos intelectuais que produzem e reproduzem o princípio institucional via o simbolismo na linguagem. Linguagem compreendida como toda manifestação no domínio cultural que expressa os valores dominantes que organizam o sistema social, bem como são também questionados em seu interior. É a ordem instituída, a inteligência racionalizada, a testemunha da tarefa realizada pela cidade letrada. Então a cidade letrada é um campo de significados que no domínio do signo Brasília significou a subversão modernista da ordem estabelecida, assim como a igreja de São Francisco de Assis em um universo menor o representou no complexo da Pampulha, em Belo Horizonte, na sua originalidade no seio do movimento modernista, do que se conclui pelos conflitos permanentes que são materializados por ordens discursivas diferenciadas. O mundo pós-modernista, parte 5. A década de 1970 é reconhecida por um conjunto de transformações culturais e sociais, o que significa uma mudança de paradigma que provocou a ruptura dos conceitos científicos de organização do aparelho produtivo, dos valores culturais hegemônicos e do senso estético previamente constituídos. O que é característico das mudanças profundas são novas relações sociais que acompanham novos estágios nos processos de acumulação da economia capitalista. No atual estágio, as rentabilidades financeiras, a consagração da eficiência e a redução de custos nos processos produtivos, a intensificação das relações de consumo e o hedonismo do ser subjetivo individual deslocam as estruturas sociais organizadas até então dirigidas para políticas de bem-estar social e de reivindicações coletivas para o universo discursivo minoritário. As formações discursivas se tornam minoritárias no domínio discursivo quando os pressupostos básicos que sustentam as narrativas já não fazem mais parte dos valores culturais predominantes na audiência pública. A ruptura com a narrativa prévia é, nesse sentido, o ponto central para a constituição de uma nova ordem social estruturada na produção de dualidades com a ordem prévia. Assim, o ciclo modernista associado à sociedade industrial, no transcurso do século XX, é definido no processo de ruptura para a nova ordem como o período em que os seres humanos são regidos pela disciplina do domínio do trabalho de produção, organizados por relações burocráticas e impessoais no interior das corporações e dirigidos por metanarrativas de significado coletivo, nas quais fazem parte sim a plena liberdade de escolha profissional e nas questões de identidade pessoal. Dessa forma, caracterizada a sociedade industrial disciplinar, apontada no domínio cultural como sociedade modernista, diante da revolução microeletrônica da era da informação, é ultrapassada pela denominada hipermodernidade, pelas desregulamentações que são justificadas para garantir a liberdade do ser individual nos domínios subjetivo e objetivo nos processos de escolhas, nas relações sociais e econômicas com os semelhantes. O consumo e a comunicação de massa da nova ordem social após a década de 70 apenas representam os pilares da nova era libertária, que são a sedução e a movimentação constante em todas as esferas do campo profissional à indústria do entretenimento, destituindo o presente nos discursos gerados de qualquer relação com o paradigma anterior, o da sociedade industrial. A liberdade individual prometida no turbo-capitalismo da atual era da informação e marcada por novas contradições em que discursos críticos tradicionais do paradigma anterior são desconsiderados por estarem vinculados às relações de autoridade identificadas como pretéritas. Ao mesmo tempo, o ser individual vive imerso na permanente insegurança em um conjunto de relações, quando por si só procura a construção de um perfil identitário junto aos semelhantes. O futuro é deslocado para o presente na valorização do efêmero, da renovação permanente acelerada no horizonte temporal, na ausência da renúncia ao consumismo e na obsessão pelo individualismo resumidos pelo termo pós-modernismo. Ver Charles Lipovetsky,
Lipovetsky, 2004. Lipovetsky, G. Charles, S. Os Tempos Hipermodernos, São Paulo, Barcarola, 2004. O mesmo pós-modernismo em que foram sepultadas todas as metanarrativas, não abordando que a narrativa de sepultamento de todas as metanarrativas é uma própria metanarrativa. Em comum com o chamado modernismo anterior, a grande esperança na ciência e na técnica, o otimismo tecnológico que tem o poder de tornar a convivência mais justa e igualitária, de redenção dos valores culturais propulsores do progresso, mesmo que o progresso não esteja bem definido e se apresente como ordens discursivas conflituosas da cultura mundo global. É possível identificar que períodos diferentes correspondem a horizontes temporais diferenciados, sugerindo que modernismo e pós-modernismo relacionam a história das ideias de modo sucessivo, implicando o surgimento de novas narrativas. Comparando os termos novo e moderno, Jameson, 2005. Jameson, F. Modernidade Singular, Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 2005. Afirma que podem ser analisados em cronologias de natureza individual e coletiva. O novo na experiência individual significa o sujeito nomeado como diferente do ser que o procede, ou um indivíduo observado de forma isolada sem qualquer outra referência que incorpora o termo. Na cronologia coletiva no moderno, o indivíduo é observado na presença de situações e relações semelhantes que o deixam em contraste com uma realidade anterior já ultrapassada. No universo temporal, a história das ideias de modo sucessivo implica o surgimento do uso de palavras para novas narrativas. Nesse sentido, um termo comum associado às rupturas no horizonte temporal é a modernidade, um significante que na ordem discursiva na linguagem possui um conteúdo que é preenchido pelo termo moderno, representando um conjunto de postulados, ideias, textos contrapostos e outros textos, ordens discursivas vigentes que são deslocadas, combatidas em um determinado tempo. A tecnologia se constitui como instrumento de mediação entre as diversas rupturas que estão associadas a processos contínuos de modernidade, que não é um conceito filosófico, mas uma ordem narrativa. Envolvidos pela contínua modernidade estão a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, o capitalismo industrial, o movimento modernista e a era da informação, dotados de ordens narrativas temporais. Os modernistas de 1914 já estavam localizados no que a geração anterior já tinha desenvolvido em meio à Revolução Tecnológica Industrial, expressa no cubismo, no expressionismo, no abstracionismo, na pintura e no funcionalismo contrário ao ornamento na arquitetura, bem como no verso, na prosa livre e na literatura. A seguir vem o surrealismo, que penetrou imaginários em todos os domínios culturais, influenciando de Garcia Lorca, Pablo Neruda, de João Miró a Henri Cartier-Bresson. A ruptura da sociedade industrial no sistema social, mais um fenômeno da modernidade que marca o ciclo do modernismo, aproximou a vanguarda e a massa na popularização do cinema e da câmara fotográfica. Hollywood produziu em 1937 567 filmes, ou mais de 10 por semana. A câmara fotográfica impulsionou o fotojornalismo, no representar a cena símbolo da verdade, construída no texto e ainda abrindo valiosos recursos a serem explorados na publicidade e no marketing em um conjunto de novas narrativas. Se o cinema se transformou no veículo da massa internacional, no modernismo coube ao rádio ser o veículo aglutinador da difusão do jazz, da novela, da notícia, do entretenimento pouco antes do nascedouro da Segunda Guerra Mundial. Por intermédio dele, o blues, como manifestação restrita da cultura negra do sul dos Estados Unidos, é difundido e se desdobra no rock and roll, transformando ainda grandes manifestações culturais de múltiplas influências, como o tango e o samba na América Latina. Uma síntese que produz fenômenos culturais de audiência como Carlos Gardel e Ari Barroso, um mineiro de Ubá, que dominaram com maestria a potencialidade do rádio. Hobsbawm, 1995, página 194, expressou que, aliás, com o rádio, mas aí Hobsbawm Era dos Extremos, São Paulo, Companhia das Letras, 1995. Abraços. Com o rádio, os mais solitários não precisavam mais ficar inteiramente sós. O rádio transformava a vida dos pobres e, sobretudo, das mulheres presas ao lar, trazendo o mundo para dentro da sala. A gama do que podia ser dito, é isso? Toda a gama do que podia ser dito, cantado, tocado ou de outro modo expresso em som estava agora ao alcance deles. Surpreende, portanto, que um veículo desconhecido, quando a Primeira Guerra Mundial acabou, houvesse conquistado 10 milhões de lares nos Estados Unidos no ano da quebra da Bolsa, mais de 27 milhões em 1939 e mais de 40 milhões em 1950. Fecha aspas. O autor afirma que a prática dos historiadores tratar os fatos das artes, por mais óbvias e profundas que sejam suas raízes na sociedade, como de algum modo separáveis de seu contexto contemporâneo, como um ramo ou atividade humana sujeita às suas próprias regras. Entretanto, mediante as mais extraordinárias transformações da vida humana na modernidade industrial, o princípio de estruturar o estudo histórico se torna completamente irreal. Partindo dessa consideração, a revolução tecnológica tornou as artes onipresentes, sendo a força exógena por excelência. Em consequência, o ciclo modernista se expande a partir da televisão e da invenção revolucionária do transistor, que seria posteriormente o agente responsável pelo seu fim na nova modernidade da ruptura microeletrônica. A partir dos avanços da física no estado sólido, dos estudos dos semicondutores, os engenheiros eletricistas e pesquisadores promoveram a ruptura científica, que a partir de um dispositivo minúsculo destinado à telefonia poderia ter múltiplas utilidades no domínio da informação de forma mais ampla. Assim, em maio de 1948, se torna um produto patenteado pelo Bell Labs, em Nova York. Gertner, 2013. Gertner, J. The Idea Factory, Bell Labs and the Great Age of American Innovation, New York. Penguin Books, 2013.
Pelo capital humano acumulado, a mesma instituição, em parcerias com fundos públicos, seguiria em direção à ciência da informação e ao desenvolvimento da cibernética e nas relações com a psicologia, a matemática e a neurobiologia. Buscaria o sonho de realizar a interação entre o cérebro, a mente e a máquina. A tríade tão enaltecida pelo pensamento modernista, um esforço unificado no nome de ciências cognitivas por sua natureza multidisciplinar, envolvendo pesquisadores de diversos domínios do conhecimento a partir de 1947. Mas uma ambição em compreender o cérebro por intermédio do formalismo lógico-matemático que poderia gerar frutos na organização das máquinas, no processamento da informação, no desenvolvimento da teoria de sistemas aplicáveis no conjunto das ciências humanas e na antropologia cultural. O percurso modernista destinado a subverter a ordem científica estabelecida na modernidade industrial do pós-guerra. O objetivo, o desenvolvimento da inteligência artificial, a máquina inteligente, que na discussão necessita da justificativa a ser construída no domínio cultural. Aí tem uma foto aqui da Pampulha, em Belo Horizonte, foto também do próprio autor. O percurso modernista presente nas diversas etapas sucessivas da modernidade fez com que a modernista Anita Malfatti, no ciclo inicial do modernismo brasileiro, realizasse sua primeira exposição individual em 1914. As duras críticas que recebeu foram repetidas na segunda exposição na mesma cidade, em 1917, que contou com uma crítica ácida pública do escritor Monteiro Lobato. O modernista apresentava um conflito de narrativas presente ainda nas duras críticas recebidas por Zina Aita na primeira exposição de pintura individual em Belo Horizonte, em 1920. O modernismo de Malfatti e Zina Aita no conflito narrativo ocorreu no período de rápido crescimento das burocracias de Estado, do surgimento das primeiras lojas de departamento, do princípio das promoções do turismo e entretenimento, na riqueza do modernismo, no percurso modernista em conflitos narrativos, em uma das expressões culturais, a literária Carlos Drummond de Andrade, na expressão do serviço de informação, dos bancos de dados, da integração dos processos de manufatura industrial com a prestação de serviço no domínio da informática, abre sua obra literária, Boitempo II, de 1973, com o documentário, entre aspas. Em 1979, na obra Boitempo III, o programa abre com intimação que sugere a rebeldia do direito da lembrança que associa o presente e o passado. O modernista Drummond produz o documentário temporal de abrangência universal em que o próprio tempo não é mensurável devido às múltiplas relações culturais presentes no seio do modernismo. Aí, por fim, tem a foto aí, né, do Palácio das Artes, localizado na Avenida Afonso Pena. Palácio das Artes, Belo Horizonte, foto do autor. Aí vamos ver aqui tudo que deixaram aqui no final do livro, né? Vamos lá. Governo do Estado de Minas Gerais, governador Romeu Zema Neto, vice-governador Paulo Eduardo Rocha Brant, secretário de Estado de Cultura e Turismo Leônidas Oliveira, secretária de Estado adjunta de Cultura e Turismo Milena Pedrosa, subsecretária de Estado de Cultura Igor Arci, Fundação Clóvis Salgado, presidente Elaine Parreiras, diretora de Relações Institucionais Cristina Schirmer, diretora de Planejamento, Gestão e Finanças Marina Imediato, diretora do Centro de Formação Artística e Tecnológica Cerfart Marta Guerra, diretora cultural Luciana Salles, assessora-chefe de comunicação social Júnia Alvarenga, controlador seccional Douglas Alves Souza, procurador-chefe Daniel Bueno Cateb, e Ministério Público de Minas Gerais, procurador-geral de Justiça Jarbas Soares Júnior, Coordenadoria das Promotorias de Justiça de Defesa do Patrimônio Cultural e Turístico de Minas Gerais, CPPC, coordenador Marcelo Azevedo Mafra, grupo coordenador do Fundo Especial do Ministério Público de Minas Gerais, FUNEMP, presidente Jackson Rafael Campomise, vice-presidente Thaís de Oliveira Leite, conselheiros titulares e representantes da Administração Superior do Ministério Público de Minas Gerais, Cláudia Ferreira Pacheco de Freitas, Paulo César, Vicente de Lima, representantes dos Serviços Auxiliares do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, Roberto Apolinário de Castro Júnior, Danilo Botelho de Carvalho, convidados Adriano Augusta de Moura Souza Cátia de Oliveira, Rocha Fernando Soares Miranda, Secretaria Executiva do FUNEMP, coordenadora Rafaela Kelly de Carvalho Bifano Muniz, Associação Pro Cultura e Promoção das Artes, APA, APPA, presidente Felipe Vieira Xavier, vice-presidente André Lacerda, diretor financeiro Guilherme Domingos, superintendente de auditoria Agostinho Rezende Neves, coordenação financeira Pamela Perdigão, coordenação executiva Érica Ziller, gerente de projetos Luciana Veloso, produtora cultural Lola Peroni, coordenador de comunicação Gustavo Mendicino, analista financeira Andréa Santos, o Modernismo em Minas Gerais, comissão curatorial Eliane Parreiras, Epaminondas Bittencourt e Luciana Salles, comissão de coordenação Breno Nogueira, Eliane Parreiras, Érica Ziller, Joana Braga Reis, Júnior Alvarenga, Leonardo Guerra, Luciana Salles, Marina Imediato, Nilza Costa Silva e Sirlene Magalhães. Assessoria de Imprensa e Mídias Digitais, Marcos Vinícius Borges. O programa Modernismo em Minas Gerais é financiado com recursos do Fundo Especial do Ministério Público de Minas Gerais, FUNEMP. Parceria Ministério Público do Estado de Minas Gerais, co-realização APA, Arte e Cultura, realização Fundação Clóvis Salgado, Cultura e Turismo, Minas Gerais, Fundação Clóvis Salgado agradece aos parceiros Masters, CEMIG, 70 anos, ArcelorMittal, Unimed, Anglo Gold, Gold Ashanti, Uzi Minas,
E aí vocês podem consultar lá no Instagram, né? modernismoemminas.com.br /arroba modernismo em Minas, tudo junto, em minúsculo. palaciodasartes.com.br. Tem também @fcs.palaciodasartes, mpmg.mpbr e @mpmg.oficial. Tipografia Crimson Pro e Helvética, papéis Coucher 150 gramas por metro quadrado, triagem 1000 exemplares, impressão e acabamento gráfico formato, impressa em Belo Horizonte, Minas Gerais, em junho de 2022. E aí, por fim, nós temos aí, né, as estátuas dos grandes escritores: Hélio Pellegrino, né, Paulo Mendes Campos, Otto Lara Rezende e Fernando Sabino. Todos eles juntos aqui. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da minha leitura até aqui. Até a próxima. E falou!